historicamente, o corpo da mulher brasileira não pertence a ela, nem possui direitos reconhecidos. É um corpo sujeito à dominação através da violência. E os primeiros 10 meses de 2015 ilustram isso, pois foram cerca de 63 mil denúncias de violência contra a mulher, o que corresponde a um relato a cada 7 minutos no país. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, e foi feito a partir de um balanço dos relatos recebidos pelo Ligue 180, que se trata de uma central de atendimento à mulher em situação de violência. Os sofrimentos que o corpo da mulher brasileira está submetido conversa com a forma da agressão. De acordo com o estudo, nos homicídios masculinos, o uso de armas de fogo consiste em 73% dos casos, enquanto que nos femininos, esse índice é bem menor, cerca de 48%. Isso porque nos feminicídios há um aumento de agressões que envolvem o estrangulamento e o uso de objetos cortantes e contundentes, o que indica que os crimes que fazem da mulher vítima no Brasil têm motivos fúteis e banais, inspirados apenas no ódio ao gênero. E um dos casos no Brasil mais importantes envolvendo o ódio e o pleno desrespeito à individualidade feminina é o de uma adolescente de 16 anos, que foi vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. Além de violentarem uma menor de idade, os agressores filmaram, tiraram fotos e postaram na internet. Mas a violência contra o corpo dela não terminou no estupro. Ao fazer a denúncia, o delegado responsável relativizou o crime e os agressores em depoimento afirmaram que a culpa era dela. E como se não bastasse, ela ainda foi jurada de morte. Assim que essa notícia começou a ir para a imprensa, vários argumentos surgiram, divididos entre os que condenaram o crime e os que culparam a garota. Muitos usaram características físicas da jovem para afirmar que ela foi merecedora da violência que sofreu. Isso porque ela frequentava o morro, usava roupas curtas e se divertia em baile funk, longe de se enquadrar nos padrões idealizados da mulher correta, aquela que cuida da casa e vive apenas para o bem-estar do marido. A partir desse crime e dos julgamentos que vieram, milhares de mulheres foram às ruas do país em apoio à jovem e em combate à violência sexual. Foram pelo menos 11 cidades brasileiras que registraram manifestações. Uma multidão de mulheres erguendo cartazes com frases como "mexeu com uma, mexeu com todas" e "o feminismo liberta" marcaram o florescer da consciência coletiva entre várias mulheres, de que o nosso corpo precisa ser do nosso domínio. As manifestações brasileiras decorrentes de casos de violência possuem características que precisam ser consideradas. Essas manifestações possuem caráter imediato e são importantes pois unem mulheres. E é a partir dessa união que surge o empoderamento individual, seja o conhecimento sobre a posse do próprio corpo, relacionamentos abusivos, empatia entre as mulheres ou sobre a conceituação do feminismo. Mas desde 2013, quando vários manifestantes tomaram as ruas do país contra o aumento das tarifas de ônibus e contra um projeto de lei que proibiria investigações pelo Ministério Público, as manifestações do país têm sido consideradas apenas barulho. Chamadas de Jornadas de Junho, essas manifestações em 2013 marcaram a história como o start da população brasileira para os problemas do país. Apesar de algumas conquistas, hoje várias manifestações surgem e poucas delas promovem uma mudança real pela causa que lutam. Isso porque as manifestações só têm efeito se há um Congresso responsável e que cede às pressões da população, sem considerar interesses próprios ou do partido que pertencem. Por isso é necessário que o feminismo se renove, no sentido de como exigir os direitos das mulheres, para que as nossas demandas não sejam abafadas por quem está no topo da hierarquia. É extremamente importante que mais vozes somem à luta pelo direito ao corpo e pela igualdade. É imprescindível que mais mulheres se empoderem e se unam. É por isso que essas manifestações devem acontecer, mas sem deixar de lado um planejamento para que elas não sejam ignoradas. Nós já passamos a vida inteira sendo desconsideradas enquanto falamos. Não podemos deixar que as únicas a nos ouvirem sejamos nós mesmas, principalmente quando a ideia é expandir. O feminismo no Brasil, e acredito que no mundo, tem um percurso longo e, obviamente, muitos vão criar dificuldades nesse caminho. Mas o objetivo final vai valer a pena, pois vai garantir que nenhuma outra mulher seja vítima de um estupro coletivo aos 16 anos e para que todas nós sejamos protagonistas da nossa própria história, sem receio ou interferências violentas. A luta é diária, mas nós estamos juntas.